Pessoal, voltando para a nossa apresentação, então, nós temos um outro conceito que é o BIDE. O BIDE ele tem dois aspectos, que duas finalidades, na verdade, duas finalidades. Uma é vincular propriedades ao nosso model, né? Com ele é possível a gente determinar que um determinado item daquele nosso model seja apenas para leitura, requerido, você tem um tipo, só aceita valores de um tipo específico, ou colocar qualquer outra restrição usando o constraint, colocar operadores relacionais, operações com operadores matemáticos relacionais utilizando esse atributo calculate. A sintaxe é o seguinte: bind, o ID desse bind, o nó, por exemplo, a qual o nó da minha estrutura eu quero colocar. Aqui vem uma instrução, pessoal, xpath. Por exemplo, o título, barra livro, barra título, seria uma instrução. E aqui requerido, se o campo é requerido e o tipo aceitável. Certo? Esse tipo aqui, pessoal, é o tipo definido pela tecnologia XML esquema, tá? A gente vai exemplificar isso aqui no nosso projetinho. Bom, outra finalidade dele é conectar o model ao view. Além de definir propriedades ao model, eu posso ligar os dois, né? Há duas maneiras de fazer isso, usando o atributo bind e o atributo ref. Esse input é um elemento para entrada de texto da minha interface, do padrão XForms. Então, através do bind, ele vai fazer referência a um ID de um outro elemento bind definido no meu model. Esse elemento, por sua vez, esse elemento bind fica definido no model. Já o input é um elemento que vai fazer parte da minha página web, por exemplo. E ele faz referência ao bind. E todas as restrições definidas nesse bind vai ficar submetidas a esse input, implicitamente. Uma outra forma de utilizar é o ref. O ref já usa uma expressão xpath, não um ID de um outro elemento, e sim uma expressão xpath que vai referenciar a um determinado elemento da minha árvore do meu arquivo XML, da minha instância. Bom, aqui a vantagem é que eu uso a expressão xpath ao invés de JavaScript para navegar na estrutura dos dados. Vamos lá antes de submeter, vamos lá no nosso projeto e ver como que ficou, como que é implementado esses dois questionamentos. Bom, como que eu vinculo o bind? Coloco no meu model, aqui está o meu model, eu coloquei um elemento bind, que o ID dele é bpreço, ele vai ser intitulado para esse elemento, barra livro, barra preço, ou seja, barra livro, barra preço, o valor que vai ser colocado aqui vai estar sobre essas validação. Tem que ser requerido, tem que fornecer um valor e tem que ser do tipo decimal. Esse tipo decimal, vocês podem ver aqui um namespace XS que eu coloquei para essa implementação, XML esquema. Lá tem um tipo de dado decimal. Então só vai poder colocar nesse item aqui, livro barra preço, valores do tipo decimal. E criei um outro do tipo data, onde ele faz referência ao item barra livro barra ano e tem que ser do tipo date. Certo, pessoal? Pode ver, nós continuamos sem componente visual, porém já temos aí algumas vinculações feitas quanto ao tipo de propriedade. O próximo assunto é como submeter os dados. Uma hora o usuário vai querer submeter esses dados. Os dados são submetidos através não só um conjunto de parâmetros, nome, valor, e sim a estrutura do XML. Os métodos utilizados para submissão são os mesmos, manteve a conformidade com os mesmos do HTML e adicionou alguns outros como o método put, certo? Outro elemento que faz parte do módulo e ele é representado por esse elemento submission, que leva um ID e um atributo action, que é a URI, e o método do protocolo HTTP que vai estar sendo submetido os dados. Bom, aqui nós temos alguns exemplos, onde o S1 vai submeter para essa URI usando o método post. Esse S2 vai submeter para action2.php usando o método post e o arquivo XML que vai retornar dessa solicitação vai substituir a instância corrente do meu formulário. S3 aqui tem como URI um diretório temporário, onde o arquivo final.xml será criado, se não existir,
porque o método PUT diz isso. Os dados do meu formulário que estão sendo submetidos serão gravados nesse arquivo final.xml. Inserindo lá na nossa aplicação a escola, então inserimos mais uma vez mais um elemento no nosso módulo, o submission, que tem um ID send que vai enviar para o meu arquivo index.html, usando o método get. Esse meu recurso index.html é apenas uma página HTML para dar um feedback de que a gente realmente navegou entre os documentos. A submissão ocorreu, né, na verdade, continuando sem elementos nenhum visual, mas o nosso módulo já está aqui preparado, certo, pessoal? Voltando na nossa apresentação, a próxima parte é os controles dos formulários, que é a parte visual do Xform que capturará as informações do usuário. Ele deve ser inserido dentro do corpo do documento, dentro do corpo body. Dentro, por exemplo, na página web, seria dentro das tags body. E ele não utiliza nenhuma tag form, diferente do HTML que tem uma tag form para representar o formulário, ele não representa os formulários, os controles não precisa estar dentro de uma tag form. São livremente colocados dentro da página. Alguns dos componentes visuais podem ser observados aqui, pessoal. O input, elemento input é simples, uma caixa de texto simples, e ele faz o atributo ref, vai referenciar a um item da minha estrutura do meu módulo. Por exemplo, se fosse o título, seria barra livro barra título. O secret representa um componente para entrada de informações confidenciais, como senha, certo? Perceba que todos eles levam a um elemento label internamente, que é o que? É o rótulo que vai aparecer junto ao componente. O teste área, select1, que referencia a esse modo de selecionar uma opção dentro de um conjunto, né? Então, pessoal, perceba que o meu componente visual está totalmente livre desacoplado do meu módulo, né? E aqui no meu elemento, o meu botão enviar para submeter, esse nome enviar é dado pelo rótulo enviar, e ele tem um atributo submission que faz referência a um ID de um elemento submission definido no meu módulo. Na nossa aplicação lá ficaria assim. Bom, aqui o que a gente criou? Eu criei um Xform Group, que é um elemento que reúne, é como se fosse um div, um elemento div, só que para o Xform. E aqui eu coloquei um elemento input, que vai ser o título, que vai referenciar o atributo ref dele, vai ser para o meu elemento título, que está dentro da minha estrutura livro. Eu tenho um outro elemento de entrada, autor, onde o usuário vai entrar no autor do livro, que vai ser guardado aonde? Dentro de livro barra autor. Isso aqui é um nome absoluto, é o caminho absoluto, é uma expressão XPF absoluta para um quê? Para um item da minha estrutura XML. Depois eu tenho um outro elemento input, que é a vinculação do meu controller, que é um campo de entrada, para colocar o preço. É feito através não do ref, mas sim do atributo byte, que referencia o bpreço. Bpreço no meu elemento aqui, ó, é aquele byte que a gente definiu, onde é requerido o usuário fornecer um preço e ele tem que ser do tipo decimal. Certo, pessoal? Então eu faço um referenciamento de maneira indireta. Já isso aqui faz o referenciamento com ref, faz o referenciamento de maneira direta. Depois eu crio um outro para data, usando também um atributo byte. Por quê? Porque eu defini um byte data aqui em cima, no slide anterior. E eu tenho o meu botão submit, né? Que vai fazer referência ao atributo submission dele ao meu elemento submission, que eu devo definir aqui, ó, send, que vai enviar o recurso, os dados para index.html, usando o método get. Bom, na nossa interface ficaria, se nós colocarmos para executar aqui, pessoal, assim, o título, autor. Se eu botar para enviar, os dados não vai me levar, eu não vou ser direcionado para index.html. Por quê? Porque a validação não passou, pessoal. O autor, o preço é requerido e a data também. Se eu colocar o autor, o livro Java como o autor
o preço não do tipo decimal e escolher uma data, perceba que a data já vem num estilozinho de calendário, tudo de maneira declarativa. Se eu botar para enviar, ele não vai enviar porque o preço, apesar de eu fornecer, ele passou em uma validação, mas o preço tem que ser em decimal. Então aqui agora ele vai submeter e eu fui para o meu recurso index.html, está aqui os meus parâmetros. Certo, pessoal? Usando o método get. Bom, esse é o nosso pequeno exemplo demonstrativo de apenas poucos recursos do XForm, mas que já ilustra a separação de conceitos muito desse padrão. Bom, sem dúvida nenhuma, ele nos traz melhores formulários, uma arquitetura MVC totalmente transparente para a gente, fica bem claro o que é o modo, o que é o view. Formulários mais declarativos, a gente colocou validação de maneira declarativa, inclusive a gente pode colocar outras tarefas que não foram abordadas na apresentação, mas de maneira tudo declarativa. Os dados, apesar de serem, a gente fazer apenas a submissão para um único destino, mas pode ser submetido para diferentes destinos. E a transição ocorre lentamente, pessoal, o ponto que beneficia, que faz com que essa transição corra lentamente, talvez seja poucas ferramentas gráficas para você construir formulários no XForms, e alguns browsers relutam em dar suporte, incluído diretamente dentro do browser, até mesmo por questões de competitividade, né? Por exemplo, a Microsoft tem a própria tecnologia dele para formulário, então eles não dão muito suporte a isso, então acaba gerando várias implementações que às vezes funcionam em um browser e não funcionam no outro. Espera-se que com o XHTML 2.0, onde o XForms já é o padrão utilizado lá no XHTML 2.0 para construir formulários, essa transição ocorra mais aceleradamente. Certo, pessoal? Essa foi a nossa apresentação sobre o padrão XForms e espero que tenha ficado do agrado de todos. Obrigado, valeu.